sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes Gileades. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Preste atenção agora. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amém? Feche seus olhos só mais um instante. Deus, mais uma vez, eu me comprometo com o Senhor de transmitir a sua palavra a este povo que aqui está e aqueles que estão em casa nos ouvindo. Só te peço que me ajude, Senhor. Me ajude a transmitir da mesma forma que o Senhor colocou dentro do meu coração essa palavra. Que não seja nada mais, nada menos, mas somente aquilo que o Senhor desejar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu falei para minha esposa essa semana que Deus havia colocado uma palavra através desse texto no meu coração, e que eu estava incerto de que, pelo menos no momento, eu conseguiria transmitir com clareza, propriedade e, sobretudo, na unção do Espírito, aquilo que Deus havia colocado dentro de mim. Sabe quando você entende alguma coisa, e mesmo que você entenda aquilo que você recebeu, às vezes você tem dificuldade de transmitir aquilo que você recebeu, embora esteja assentado dentro de você e totalmente compreendido. E eu falei para ela que eu estava um tanto quanto inseguro de transmitir essa mensagem. E ela até fez uma colocação, ela falou assim, talvez seja melhor numa escola bíblica, né? Mas eu fui orando a Deus e eu entendi que não era uma escola bíblica, era uma mensagem, embora possa tornar-se no ensino também. Então eu quero que você preste bastante atenção, não perca nenhum detalhe, porque é uma mensagem de suma importância para as nossas vidas. A Bíblia, ela menciona alguns acordos que foram feitos, foram firmados entre pessoas e povos. Por exemplo, um deles foi um acordo que Abraão fez com o rei Abimeleque, a respeito de um poço que ele cavara. Abraão havia cavado um poço, os servos de Abimeleque entulharam esse poço, só que não era de propriedade deles, era de propriedade de Abraão. E Abraão então reabriu esse poço, só que ele fez um acordo com Abimeleque, sob juramento, que nunca mais, embora Abimeleque havia alegado que ele não sabia que os servos dele haviam entulhado aquele poço ou aqueles poços que Abraão tinha aberto, ele fez um acordo sob juramento, dizendo o seguinte: nunca mais, nenhum que está na minha terra, nenhum que faz parte do meu povo, Abimeleque, vai entulhar nenhum poço que foi cavado por Abraão. E eles faziam acordos sob juramento. Não era algo que você combinava aqui, depois passava um tempo, me esqueci. Não, havia um juramento sobre esse acordo. Um outro acordo que a gente vai encontrar na Bíblia também, foi um acordo que Labão fez com Jacó. Quando Jacó decidiu pegar as suas esposas e pegar tudo aquilo que ele havia adquirido enquanto ele passou esse tempo com Labão, ele voltou para a sua terra, Labão o perseguiu, mas num dado momento, Labão entendeu que ele tinha que seguir a vida dele, Jacó tinha que seguir a vida dele, então Jacó fez juntamente com Labão um acordo. Qual seria o acordo? Eles levantaram um monte de pedra, dizendo assim, olha, Labão disse para Jacó, Jacó, eu só quero uma coisa, que você não adquira para você mais mulheres, além das minhas filhas, além dessas que você conseguiu.
E eu não invadirei o seu território dessa terra, dessas pedras, desses montões de pedras, daqui para lá, e você também não invadirá o meu território. E a Bíblia diz que ele firmou um acordo também com juramento. Existe outro acordo na Bíblia, muito interessante, que fala a respeito da amizade de Jonatas e Davi. Eles também fizeram um acordo sob juramento, que eles seriam fiéis um ao outro até a morte. E nós sabemos que de um lado estava quem? Jonatas, que era filho do atual rei Saul. E que pela lógica, seguindo aquilo que eu já falei aqui, uma dinastia, quando Saul deixasse este mundo, quando ele morresse, quem assumiria o trono seria quem? Jonatas. Nós conhecemos a história de Saul, a razão pela qual ele foi deposto do seu trono e Davi assumiu. Mas mesmo assim, independente daquilo que Saul fez, Jonatas foi fiel ao seu amigo até a morte, porque ele havia firmado um acordo com Davi. E muitas vezes ele contrariou o seu pai por conta da amizade que existia entre eles, mas foi uma amizade firmada através de um acordo. Sabe aquela história de que você se compromete verbalmente com alguém, de pagar uma certa importância, mas que não fique somente no contrato verbal, é se firmado um contrato e registrado, reconhecido, firma, para que aquilo que foi tratado não venha cair no esquecimento? Assim também foi a amizade de Jonatas e Davi, foi firmado um acordo. E nessa história que nós lemos, que acabamos de ler também foi firmado um acordo entre Josué e os gibeonitas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, e vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas um dos acordos mais profundos existente na Bíblia, na palavra de Deus, está mencionado em Malaquias capítulo 2, eu quero que você abra, o texto não está aí, eu quero que você abra na sua Bíblia. É um dos acordos mais profundos que você vai encontrar dentro da palavra de Deus. Malaquias capítulo 2, verso 14 até o verso 16, a parte A, que diz assim, eu vou lendo. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira. Olha o que ele diz agora. A mulher do seu acordo matrimonial. Palavra acordo. Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada, separada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. O casamento também é um acordo que é firmado entre duas partes. Obviamente, não é necessário dizer, embora vou fazê-lo agora, é entre um casal hétero. Pois bem, o divórcio é um dos piores casos de rompimento de acordo feito entre duas pessoas. Por quê? A Bíblia diz que Deus é testemunha da união dessas duas pessoas e também, quando essas duas pessoas se unem num acordo, elas deixam de ser duas, obviamente não fisicamente, mas para o Senhor passam a ser uma só. Um acordo, meus irmãos, ele é semelhante a um pacto. E talvez você pergunte, o que é um pacto? Definindo o que é pacto. Pacto é uma espécie de um contrato existente onde as partes envolvidas, elas se comprometem em cumprir aquilo que está descrito no contrato. Quando, por exemplo, uma das partes não cumpre esse contrato, o pacto que foi feito, ele é passível do quê? De multa e talvez até de penalizações. Agora eu vou voltar à história que nós lemos aqui no texto. Os gibeonitas, eles souberam da fama de Josué e do povo de Deus, que por onde eles passavam, eles estavam conquistando as cidades. Mas uma das conquistas que mais atemorizou os gibeonitas
foi quando foi uma das primeiras, ou a primeira conquista do povo de Deus sob a liderança de Josué. Foi quando eles conquistaram a cidade de Jericó e também a cidade de Ai. A cidade de Jericó, porque nós conhecemos a história, eles rodearam 7 vezes, um dia, depois no outro dia, do segunda vez, terceiro dia, e na última vez eles deram um grande brado, e a Bíblia diz que Deus derrubou as muralhas de Jericó, e o povo de Deus, sob a liderança de Josué, invadiu e conquistou toda aquela cidade. E não somente a cidade de Jericó, mas também a cidade de Ai. Os gibeonitas, quando souberam disso, ficaram aterrorizados. Eles disseram a eles mesmos: nós seremos como os moradores de Jericó, como os moradores de Ai, até porque Deus havia dado uma ordem: não faça acordo com esse povo na cidade onde você vai entrar, não faça acordo. Olha só o que os gibeonitas fizeram. Eles então recorreram a um ardil. Eles se vestem com roupas desgastadas, colocam sandálias desgastadas, dentro da sua bolsa eles colocam pães, mas pães que já estavam duros, estragados, e eles simulam que eles eram moradores de uma cidade muito longínqua, porque eles souberam da fama de Josué e falaram assim: nós precisamos firmar um acordo de paz com ele. Mas se nós falarmos que somos gibeonitas, que é uma das cidades pelas quais ele vai passar, ele não vai firmar acordo. Por quê? Porque Deus já tinha dito que não era para firmar acordo com esse povo. Mas se nós enganarmos ele, dizendo que nós somos de longe, a hora que ele firmar um acordo sob juramento, nem ele pode transgredir. E foi exatamente isso que os gibeonitas fizeram. Talvez você diga assim: poxa, mas mentira. É verdade. No primeiro momento, quando eles se aproximaram, Josué olhou o estado deles, viu que as roupas estavam desgastadas, as sandálias, os pães, os alimentos que eles tinham também já estavam vencidos. Josué, de certa forma, ele ficou meio desconfiado, mas eles foram tão precisos e tão autênticos, tão convictos naquilo que eles falavam, embora fosse uma mentira, que Josué acreditou. Até porque não foi somente poucas pessoas, a Bíblia diz que foi uma delegação ao encontro de Josué. O que eles fazem? Ele diz para Josué que eles querem firmar um acordo, mas sob juramento. Aliás, todo o acordo era feito sob juramento. Então o que o Josué faz? Josué, ele firma um acordo com aquelas pessoas, de que eles não seriam mortos. Seguindo viagem, junto com aqueles homens que foram com eles, eles chegam na cidade. Quando Josué fala assim: mas espera aí, vocês são daqui? Nós somos daqui. Não, então vocês mentiram para nós. Aí eles logo dizem assim: mas vocês fizeram um acordo, sob juramento. Vocês não podem tirar a nossa vida agora. E Josué então olha e fala assim: é verdade. Porque nós fizemos um juramento diante do nosso Deus. Deus já havia dito que não era para fazer, mas por falta do quê? De discernimento, cuidado, eles foram enganados, mas já tinham feito o juramento. O que acontece? Josué, obviamente, ele ficou indignado, o povo que estava com ele ficou indignado, mas eles não podiam violar o acordo que eles fizeram sob juramento. Então, como pena, o que eles fazem? O que Josué faz? Ele transforma todos os gibeonitas em cortadores de lenha e carregadores de águas. Por quê? Os gibeonitas não faziam parte do povo de Deus, de Israel. Eles eram descendentes dos amorreus, um dos povos que Deus disse para não fazer acordo e aliança. Mas eles foram enganados, e depois de feito o acordo sob juramento, não podia mais violá-lo. Pois bem, gibeonitas, eles fazem esse acordo porque eles entendem e sabem que um acordo, ele é inviolável, ele é intransferível, ele é intocável e ele é indissolúvel. Conhecendo o peso de um acordo, eles entenderam: se nós fizermos o acordo antes deles descobrirem quem nós somos, eles não poderão nos exterminar, assim como os fizeram com os moradores de Jericó e os moradores da cidade de Ai. Porque um acordo tem esses 4 pilares que o sustentam: é inviolável, é intransferível, intocável e indissolúvel. Mesmo que esse acordo tenha feito sob mentira,
sob engano, mas agora, por causa do juramento, não podia ser desfeito. Mas é interessante que um homem louco viola esse acordo. Esse homem chama-se Saul. A Bíblia menciona que Saul, num dado momento, ele começa a exterminar os gibeonitas. Os gibeonitas iriam morrer, mas por causa ou de uma doença ou por causa de velhice, mas nunca poderia haver morte entre os gibeonitas praticadas pelos israelitas por causa do acordo firmado sob juramento. Mas Saul, o que ele faz? Querendo zelar por Israel, querendo zelar por Judá, ele rompe esse acordo. E infelizmente, quando ele rompe esse acordo, a gente descobre que sobre eles vem algumas consequências. Vejam que Saul foi quem violou o acordo, mas a força da violação trouxe consequência até sobre o reinado de quem? De Davi. Porque o texto que nós lemos fala que a terra há 3 anos estava sofrendo, passando por fome. Só que eles não sabiam o motivo pelo qual aquela fome. Davi, num dado momento, ele fala assim: eu vou buscar a Deus, vou falar com o Senhor, o que está acontecendo? E quando a Bíblia diz que Davi vai consultar o Senhor diz e revela para Davi qual é o problema da existência da fome, daqueles 3 anos de sofrimento que eles estavam vivendo. Porque Davi não entende. A Bíblia diz que o Senhor iria afirmar o seu reinado, que iria abençoá-lo. E por que agora 3 anos de fome? Então Davi, quando consulta o Senhor diz assim: existe um motivo, existe uma causa para isso. E qual é o motivo, Deus? E Deus então revela para Davi: o problema é que Saul quebrou um acordo. Que acordo? Os gibeonitas não eram para ser mortos, eles foram quase todos exterminados, sobrou aí um remanescente, mas ele quebrou um acordo, e por causa disso, como castigo, como consequência, a terra não produzirá, enquanto não for acertado esse acordo. Então nós entramos no texto que nós lemos, onde Davi chega e pergunta para os gibeonitas o que tem que ser feito. Na história, os gibeonitas dizem assim: nós não queremos prata, não queremos ouro, não queremos nada, nem queremos matar ninguém de Israel, mas nós queremos uma coisa: nós queremos 7 descendentes de Saul, que eles sejam exterminados, que eles sejam mortos no monte Giboa de Saul, no monte do Senhor. E quando vocês fizerem isso, o Senhor então vai liberar a bênção dele e a terra vai começar a voltar a produzir. Eu pergunto para você: o que Davi tinha com a besteira que Saul tinha feito? O que o povo tinha a ver com a violação do acordo, que não foi violado pelo atual rei, que era Davi, não foi violado pelo povo que Davi estava reinando? Mas acontece que a Bíblia diz que Saul violou o acordo. Embora a consequência imediata não veio durante o reinado de Saul, até porque foi um reinado não tanto quanto extenso, mas ela teve por causa da violação desse acordo, ela teve um eco muito forte, que acabou atingindo o reinado de Davi. Eu queria falar hoje, nesta manhã, sobre a importância do acordo. Eu quero falar hoje o que a violação de um acordo pode desencadear. Um acordo nada mais é de você dar uma palavra, se empenhar com uma palavra. Eu já disse aqui que antigamente, meu pai sempre dizia isso, que às vezes a palavra de um homem não precisava de cheque, nem nota promissória, nem nada mais, além da sua palavra. E era costume, em algumas épocas, pelo menos se conta a história, de que quando o homem dava uma palavra, ele arrancava um fio do bigode dele e colocava ali, dizendo: olha, esse aqui é o selo do meu comprometimento. E eu me lembro quando eu era garoto, meu pai ele recebia, como recebia os outros, mensalmente, e às vezes minha mãe precisava de algumas coisas que haviam acabado, e aquela compra que havia feito não foi o suficiente, precisava comprar algumas coisas. Então meu pai falou assim: vai lá na venda do Dionésio,
era o nome a Venda e Dionésia, você vê como é que a gente é antigo, né? E lá tinha uma caderneta, era na realidade um caderninho pequeno, onde tinha lá o nome do seu Geraldo e as coisas que iam sendo compradas, ou o nome da dona Teresa. E chegava no dia, olha, qual dia que ia acertar? Dia 3, dia 4, dia 5, chegava naquele dia, meu pai recebia o pagamento, dava para minha mãe, ela, não era um dia antes, nem um dia depois, mas era naquele dia, era acertado. Não precisava de nota promissória, não precisava nada, porque tinha um acordo, e tinha uma palavra, e bastava isso. Hoje nós sabemos que por mais que a pessoa possa ser irmão em Cristo ou confiável, você diz assim, irmão, eu posso fazer isso para você, mas você não tem um chequinho aí? Eu tenho uma maquininha, que se o problema for, eu tenho uma maquininha, você passa o cartão, não tem problema. Ô irmão, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus, eu sei, rapaz, mas é que irmão também peca, irmão também não paga, então não é melhor a gente fazer no cartão, dar um cheque, pelo menos daqui, manda para frente, né? Quando a gente viola um acordo, a gente pode trazer sérias consequências sobre a nossa vida. E eu tenho visto que o cristão precisa aprender a ser homens e mulheres de palavra. Que se cumpra em nós aquilo que está escrito no Salmo 15. Que mesmo que você saia prejudicado, mas você mantenha a palavra que você deu. Hoje tornou-se algo muito comum entre nós agora, estou dizendo entre nós, cristãos falarem uma coisa e não cumprirem. Quando você fala assim, por que você não fez, Pedro? Você falou que ia lá à tarde, não deu, eu estava cansado, não fui. Mas você deu a palavra. Mas parece que a palavra não tem mais valor. Mas nós estamos tratando de algo muito mais sério, não só de uma palavra, mas de um acordo firmado. Então eu queria falar essa manhã sobre as consequências da violação de um acordo. Para que você, como cristão, quando der a sua palavra, venha cumprir. Seja qual for o acordo que você fez. Por quê? Porque depois não adianta chorar. Não adiantava Davi chorar. Não adiantava Davi reclamar. Não adiantava Davi espernear. Davi primeiro teve que descobrir qual era o motivo da fome. E quando ele descobre, Deus diz para ele assim, foi um ato consumado por Saul. Não tem mais jeito. E talvez Davi tenha pensado, mas vamos ficar com fome agora o resto da vida? A terra agora não vai mais produzir? Por algo que Saul fez? Não, tem que haver alguma forma de consertar isso. O que Davi faz? Ele corre para os gibeonitas. E os gibeonitas dizem para ele, tem que ser 7 descendentes de Saul. E a gente vai ver na história que foram 2 filhos dele e 5 netos que foram mortos. E a gente percebe no final do capítulo que depois que a execução dessas pessoas, o conserto do acordo, aí a terra começa a produzir. Talvez você diga assim, por que Deus fez isso? Eu não sei explicar. Eu só sei de uma coisa, que a violação do acordo trouxe isso. Agora, por que Deus trouxe fome? Por que Deus não trouxe vento? Por que Deus não trouxe tempestade? Ou por que Deus não trouxe qualquer coisa que você possa imaginar? Por que Ele trouxe fome? Então eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre isso. A violação de um acordo pode desencadear fraqueza espiritual. Versículo 1 diz assim, durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. Nós sabemos que as pessoas, nós nunca soubemos, pelo menos eu acredito que todos nós que aqui estamos, se houver alguém, tudo bem, me perdoe, mas eu acredito que todos nós que aqui estamos, nunca soubemos o que é passar fome. A gente pode até falar assim, o almoço ia sair meio-dia, foi sair 3 horas da tarde, porque acabou o gás, eu fui procurar o gás, não encontrei, demorou. Nós estávamos morrendo de fome, porque a gente tem essa expressão, né? Morrendo de fome, para dizer que a gente estava com muita fome. Mas na realidade nós nunca soubemos o que é passar fome. Passar necessidade, você acordar pela manhã e falar assim, eu não tenho 1 centavo no bolso, não tenho a quem recorrer, estou em terra estranha, estou sentindo fome. Passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias com fome. Mas a verdade é que a Bíblia diz que houve fome durante 3 anos. E Davi estava pensativo, o que está acontecendo? Então ele descobre a razão pela qual aquela fome havia se instalado ali. Pois bem, ele descobre que foi porque violou-se um acordo sob juramento que Deus enviou a fome. E nós sabemos que a fome, dentre tantas coisas ruins que ela gera na gente, ela gera o quê?
fraqueza. Você pode ver que as pessoas, quando elas não se alimentam adequadamente, elas começam a perder o quê? Vigor. Elas começam a perder o quê? Força. Elas não têm mais vontade, elas não têm mais carga no seu corpo físico para poder desempenhar o trabalho que ela vem desempenhando. Porque gera nela o quê? Fraqueza. É interessante que quando houve a violação do acordo, houve fome. Aí você pergunta para mim, pastor, isso é normativo ou é descritivo? Obviamente isso é descritivo. Não significa que toda violação de acordo haverá fome. Até porque se houvesse, nós estávamos fritos. No entanto, o que é normativo está por trás daquilo que é descritivo. Ou seja, nem todo rompimento de acordo vai gerar fome para uma nação, mas pode gerar fraqueza. Quantas pessoas estão fracas espiritualmente, não conseguem recuperar o seu vigor espiritual no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque violaram um acordo. E essa fraqueza espiritual só vai ser revertida quando ela puder abastecer-se. Mas quando ela vai se abastecer? Quando ela corrigir o acordo que ela violou. É isso que está, o espiritual está atrás, o espiritual que é normativo, está por trás daquilo que é descritivo. Ou seja, a fome apenas representa o quê? Representa algo que pode acontecer, ou que vai acontecer por conta da violação de um acordo. Então a fome, ela traz muitas coisas, dentre ela traz o quê? Essa fraqueza espiritual. A questão de recuperar-se na sua vida espiritual, não está em fazer jejuns, em longas horas de oração, ou subir aos montes. Você precisa consertar o acordo que você quebrou. Enquanto não consertar o acordo, seja ele qual for, talvez você tenha dado uma palavra, feito um acordo com alguém e você não cumpriu. E a razão pela qual a sua estrutura de fé ainda continua comprometida, é porque você não honrou o acordo que você comprometeu-se com essa pessoa com quem você fez. Talvez você diga a você mesmo assim, é que agora no momento não dá, eu não consigo, não deu. Pois é, então você precisa fazer alguma coisa, porque a fome não deixaria de existir enquanto não fosse reparado a quebra do acordo. Deuteronômio 11:8 diz assim: obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando. Olha o que ele diz agora: para que tenham força para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Qual é a condição que o Senhor coloca para que o povo adquira força para conquistar a terra que Deus já havia prometido dar a eles? Caiam em oração, caiam em jejum, subam aos montes, realizem sacrifícios. Não. Ele diz: obedeçam, portanto, a toda a lei que eu estou dando a vocês, para que assim vocês tenham forças para invadir e conquistar a terra. A força viria não pelo sacrifício, a força viria pela obediência. Você violou algum acordo? Está fraco espiritualmente? O caminho é esse: conserte o acordo que você violou, para que você possa ser restabelecido. Existe uma promessa: obedeçam o que eu dei para vocês obedecerem, que na obediência você se encherá de vigor, eu te encherei de vigor, eu te encherei de força, para que você possa conquistar aquilo que de fato eu prometi para você conquistar. Mas por conta da violação do acordo, eu não tenho como permitir você conquistar o que você poderia conquistar sobre a minha ordem, porque você rompeu, você violou o acordo. Hoje tornou-se muito comum as pessoas dizerem que vão fazer uma coisa e não fazem. E tornou-se em alguns momentos até engraçado. Rapaz, você disse que vinha aqui me ajudar. Falou assim: rapaz, não deu, esqueci. Mas você se comprometeu. Existia um grupo esperando por você. Mas não deu. Segunda verdade: a violação de um acordo
pode desencadear ecos prolongados. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Versículo 1 diz assim: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Saul já havia morrido há algum tempo. A família de Saul, que era a sanguinária que ele está chamando, já havia morrido há algum tempo. Salve algumas pessoas que foram preservadas, como por exemplo o filho de Jonatas, porque Davi prometeu, fez um juramento para Jonatas que guardaria a sua família. E um dos filhos de Jonatas era quem? Mefibosete. E ele guardou. Mas acontece que a violação do acordo não foi feita por Davi. A violação do acordo foi feita por Saul. Mas é interessante que aquilo que de mal Saul fez não afetou diretamente o seu reinado, mas afetou o reinado daquele que veio posteriormente, que foi Davi. É um eco daqui. O acontecimento foi aqui, mas ele se propaga e vai até o futuro. Quando a gente viola um acordo, um dos desencadeamentos na nossa vida é esses ecos prolongados. Às vezes estamos vivendo fruto de acordos rompidos no passado. Mas o que eu tenho a ver com isso? Você pode dizer aquilo que talvez Davi tenha dito para ele mesmo. Mas o que eu tenho a ver com aquilo que Saul fez? É porque muitas vezes aquilo que outros fazem e nada acontece, nós entendemos que podemos dar continuidade fazendo. E aí nós vamos para Êxodos 20, verso 5, nós estamos, para quem está acompanhando a live da escola bíblica, nós falamos sobre isso. Êxodos 20, verso 5 diz assim: não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Aí você fala assim: poxa, o que tem a ver o filho com o pecado que o pai cometeu, a mãe cometeu, que os progenitores cometeram? O que eu sou culpado? A questão é o seguinte: é que nós nos tornamos discípulos inicialmente de quem? Dos nossos pais. São os nossos pais que cuidam da gente, são os nossos pais que ensinam as primeiras palavras, são os nossos pais que ensinam os primeiros valores, são os nossos pais que ensinam o caminho em que a gente deve caminhar. E nós vamos nos tornando um eco, nós vamos nos tornando apenas uma repetição daquilo que os nossos pais estão aprendendo e estão ensinando para a gente. O que acontece? Ele está dizendo aqui: olha, eu sou o Deus que castiga o pecado dos pais nos filhos. Por quê? Porque os filhos foram eco, uma repetição dos mesmos pecados que os pais cometeram. Então o pai cometeu lá o pecado, ou transgrediu a lei moral de Deus em algum momento, só que o filho assistiu e falou assim: bom, ele fez aquilo, não aconteceu nada. Então eu sei que não é muito certo, mas não aconteceu nada. Aí ele fala assim: bom, ele vive um momento, onde aquele momento que ele vive, ele diz assim: vixe, me encontrei no mesmo momento que meu pai e minha mãe se encontraram. Bom, eu sei que não é muito certo isso aqui, mas não aconteceu nada, eu vou fazer isso aqui porque esse é o caminho. Agora o momento para mim é o caminho, eu vou fazer isso. Quando vem a fome, aí vem para aquele que está vivo ainda, ou para aquele que não está vivo, já passou, mas acaba ecoando na vida daquele que está vivo. Por quê? Porque ele está castigando o filho por conta daquilo que o pai cometeu? Não, por conta daquilo que o pai ensinou. E que o filho o quê? Por tabela aprendeu, que de certa forma, mesmo que não era certo, mas ele aprendeu e repetiu. A violação de um acordo pode desencadear ecos prolongados. A gente, alguns momentos, não é isso, tá? Mas em alguns momentos, algumas pessoas chamam isso de maldição hereditária. O meu bisavô era bêbado, era alcoólatra. O meu avô também era, o meu pai tornou-se, eu sou e meu filho está sendo. É uma maldição que existe na vida daquela pessoa? Não, apenas o aprendizado, mesmo sendo errado, ela começou o quê? A ecoar, a fazer a mesma coisa. A probabilidade disso ir lá na frente é muito grande. Porque talvez o filho assim, olhe para o pai e fale assim: pai, você está dizendo para não beber que é ruim? Mas o seu pai bebia, o pai do seu pai bebia. Qual o problema de eu beber? Afinal de contas, o senhor também bebe. E isso, meu amigo, é que nem um estilingue, vai longe.
Por isso que precisa ser quebrado o quê? Agora. Por isso que nós acreditamos que quando nascemos de novo, a maldição foi quebrada. Agora vem o tempo da obediência. Mas algumas pessoas nascem de novo, mas continuam o quê? A Bíblia chama de o velho homem. O velho homem, ele representa a natureza de pecado. Se eu perguntar para você, a natureza de pecado existe dentro de você? Sim ou não? Existe. Mas a Bíblia diz que o velho homem foi crucificado. Se ele está crucificado, ele está o quê? Morto. Aquilo que herdamos de Adão, existe em nós, mas está morto. Mas por que então eu continuo praticando aquilo que foi herdado de Adão e através da expiação está crucificado e morto? Primeiro, porque talvez você não se apropriou dessa verdade. Segundo, porque durante o tempo em que o seu espírito estava morto, o que aconteceu? Quem estava discipulando a sua alma era quem? O velho homem, a natureza de pecado de Adão. Ela que ensinou a sua alma a dirigir a sua vida. Só que agora o que acontece? O velho homem foi crucificado, você se apropriou, mas a alma foi discipulada durante todos esses anos por esse velho homem. Então agora o Espírito de Deus, o seu Espírito, está discipulando, fazendo o seu papel de ensinar a alma um novo caminho, mas ainda ela carrega resquícios. E isso pode chegar aonde? Não só a você, pode chegar ao seu filho, pode chegar ao filho do seu filho, pode chegar ao filho do seu filho, e isso pode ir longe, meu amigo. O alcoolismo é um exemplo, mas você pode pegar vários exemplos. Começa a repetir muito, fique atento. Alguém quebrou o acordo e não consertou esse acordo. E você, por assistir que o acordo foi quebrado, mas momentaneamente não aconteceu nada, está tudo bem, você também quebra acordo. E quando vier a fome, enquanto não reparar o acordo, não tem conserto. Terceira verdade: a violação de um acordo pode desencadear retenção de bênção. Como é que é? Se eu violar um acordo, seja ele qual for, as bênçãos podem ser retidas? Vamos ver o que o texto diz. Versículo 3 diz assim: Davi perguntou a quem? Aos gibeonitas: o que eu posso fazer por vocês? Como eu posso reparar o que foi feito para que abençoe a herança do Senhor? Davi havia entendido que a fome que havia se instalado em Israel era o quê? Era um efeito de uma causa maior. Qual foi a causa? Saul ter exterminado, deixando apenas um remanescente dos gibeonitas, que já tinham feito o acordo com Josué, que eles, embora não fossem israelitas, eles eram descendentes dos amorreus, mas por causa do acordo feito sob juramento, não podia agora violar o acordo. Eles permaneceriam na terra, seriam carregadores de lenha, de água, mas ninguém de Israel poderia tocar o dedo deles. Eles morreriam de velhice ou por alguma doença, mas serem mortos, não. Mas Saul vai lá e viola o acordo. Quando viola o acordo, a fome se instala. As fomes se instala, Davi busca em Deus. Deus revela para ele: foi por causa daquilo que Saul e a sua família sanguinária fez, exterminou os gibeonitas, permaneceu só os remanescentes. O que eu faço agora, Deus? Vai falar com os gibeonitas, fale com eles. E Davi foi lá falar: o que eu posso fazer? E ele conclui: para que abençoe a herança do Senhor. Quer dizer, o povo de Deus estava com a bênção retida. Sabe por quê? Porque tinham violado um acordo. A terra continuaria com fome 4, 5, 6, 7 anos, por causa da violação do acordo. Então Davi, entenda, se desespera e fala assim: não, temos que fazer alguma coisa. Vamos agora passar toda a geração passando fome por causa daquilo que Saul fez. Vamos consertar isso aí. O que tem que ser feito? Naquela época, eles pediram a vida de 7. E é interessante que depois que os 7 foram mortos no mesmo dia, a Bíblia diz que a terra já começou a produzir. Quer dizer, a bênção que estava retida foi agora o quê? Liberada. Por conta do quê? Do acordo que foi o quê? Corrigido, que tinha sido violado. Meus irmãos, pense a profundidade do valor de uma palavra, de um acordo que você fez.
de um pacto que você fez. Malaquias 2, 8, 9 diz assim: mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino, aqui o profeta estava falando com os sacerdotes, mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. E olha o que ele diz: vocês quebraram a aliança, vocês quebraram, romperam o acordo, romperam o pacto de Levi. Diz o Senhor dos Exércitos, por isso, ele está dizendo, olha, vocês romperam o acordo, por causa disso, eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo. Os sacerdotes estavam sendo desprezados e humilhados, mas tinha uma causa, tinha um motivo. Não é porque o povo era rebelde só, não é porque o povo gostava de tripudiar em cima dos sacerdotes. Não, eles tinham quebrado um acordo. Eles tinham quebrado um pacto, uma aliança. Por conta disso, Deus permitiu que eles fossem expostos à humilhação e a desprezo. Você fez algum pacto, algum acordo, e que você não cumpriu com pessoas que estão esperando a palavra que você deu. E talvez você diga assim, por que está tão difícil? As bênçãos não parece que... Chega assim, chega na porta de casa, bate um vento, ela volta. Chega no telhado, aí vento, ela vai embora. Chega na minha mão, eu vou catar, ela escorrega e sai como água pelos dedos. A bênção está retida, porque você não foi fiel, não cumpriu o seu acordo. Outra verdade, a violação de um acordo pode desencadear perdas irreparáveis. Ou seja, porque você violou um acordo, você pode sofrer perdas que nunca você vai conseguir reparar. Olha o que diz versículo 5, versículo 6 na história. E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. O que aconteceu com essas 7 pessoas? Elas foram exterminadas. E mesmo que a fome tenha deixado, e mesmo que os gibeonitas executaram essas 7 pessoas, e a quebra do acordo havia sido consertada, essas pessoas jamais iam voltar a viver outra vez. Ou seja, por causa do erro de uma pessoa chamada Saul e a família dele, nós podemos até pensar, porque a Bíblia não cita essa história, só cita que aconteceu, mas não cita a história. Nós podemos até pensar que os 2 filhos de Saul, que ele teve com Rispa, tenha até ajudado a exterminar os gibeonitas. Mas os netos eram os filhos dos filhos. A probabilidade deles terem se envolvido era muito pouco. Mas eles estavam mortos também. Por quê? Seu avô rompeu um acordo. E agora, para ser consertado esse acordo, custaria a vida daqueles que não tiveram nada com o acordo. E cabe-nos uma lição. Quando você rompe um acordo, você pode sim sofrer perdas que nunca você vai conseguir reparar. Pastor, eu rompi. Vai acontecer? Pode acontecer. Por isso que eu quero que você sempre pense, antes de fazer um acordo. Aqui morreram pessoas que pagaram com sua vida por causa de um erro do seu avô. É irreparável. É que nem você olhar para a história de Jó, e você olha o final da história de Jó e fala assim, mas no final Deus restituiu tudo. Tem até outros filhos, e quem disse que um filho substitui outro filho? Ou vocês acham que por causa que Deus deu outros filhos para Jó, aqueles outros filhos trouxe tanta alegria que ele esqueceu dos filhos que morreram? São perdas irreparáveis. Na lembrança, no coração de Jó, nunca saiu seus filhos que morreram. E não tinha como consertar. Mesmo que Deus tivesse dado a ele mais 20, 30, 40, 50 filhos maravilhosos, nunca ia substituir os que foram. Existe um exemplo na Bíblia de um homem que ele violou um acordo, que ele rompeu um acordo. E você vai ver a consequência tão triste
porque ele sofreu uma perda irreparável e não teve conserto. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim: Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, está arrependido? Está perdoado. E Deus perdoa mesmo se você se arrepender. Você não vai morrer. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino vai morrer. Nós sabemos que Davi, ele violou, ele rompeu um acordo. Qual era o acordo? Batseba era esposa de Urias. Ela era uma mulher casada. Davi sabia, ele poderia ter outras mulheres, como já tinha, mas aquela mulher já tinha um marido, que ela tinha firmado um compromisso do quê? Um acordo matrimonial. Batseba não era uma concubina de Urias, era a esposa de Urias, era casada com Urias. O que acontece? Ele sabendo disso, ele mesmo assim, ele vai lá e que viola o acordo que existe entre Batseba e o marido. E Batseba viola também o acordo. E a Bíblia diz assim: você se arrependeu? Está perdoado. Arrependeu de ter violado um acordo, Maurício? Arrependeu? Tá bom, está perdoado. Só que às vezes a violação traz perdas irreparáveis. A Bíblia diz que Davi caiu em jejum e oração, não comeu, não bebeu nada. Só que daqui a pouco chega a notícia. Qual era a notícia? O menino morreu. Precisava aquele menino ter morrido? Não, ele não precisava nem ter nascido, né? Porque na realidade, por exemplo, nós sabemos que Deus havia estabelecido que uma dinastia sobre a vida de Davi. Quem reinou logo depois de Davi? Seu filho Salomão. Mas não era para ser Salomão, era para ser esse filho, esse menino que não nasceu. Mas por que também não podia ser esse menino? Porque a dinastia não aceitava o quê? Filhos ilegítimos. Por que Salomão foi permitido ele ascender ao trono? Porque já era um filho legítimo. Agora Batseba já era o quê? Viúva. Então Davi casou-se com ela. Mas o filho que ele teve com Batseba antes já era filho ilegítimo. E a lei do Senhor fala: ilegítimo não pode ocupar o trono. Então o que tinha que acontecer? Morrer. Perda irreparável. A Bíblia não conta, mas no Salmo 51, 53, você vê a dor de Davi. Ele falou: Senhor, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Eu sofri muito. Porque violou um acordo. Nós sabemos que depois, lá na frente, muitas coisas aconteceram com Davi. Como, por exemplo, ele disse assim: aquilo que você fez escondido, seus filhos vão fazer à luz do dia. E aconteceu ou não aconteceu? Última verdade. A violação de um acordo pode desencadear sofrimentos desnecessários. O que é desnecessário? Era aquilo que não precisava acontecer. Nós temos às vezes um costume de dizer, meu pai às vezes ele também diz isso, né? Aconteceu isso porque tinha que acontecer. Não. Existem coisas que não tem que acontecer. Santo Anselmo diz o seguinte, que existe o futuro necessário e o futuro não necessário. É como você fazer um passeio no zoológico. Você pagou a entrada, você visita os animais que você quer visitar. De repente você visitou todos os animais, mas você tinha uma certa aversão pelo hipopótamo, não gostava do hipopótamo, ou não gostava lá do jacaré. Eu nem vou lá porque eu nem gosto desse tipo de animal. Significa que toda pessoa que vai ao zoológico, ela vê o hipopótamo, ela vê o jacaré? Não. Mas se ela desejar, ela vê. Existem coisas na nossa vida, meus irmãos, que não precisa acontecer. Existem coisas que só acontecem porque nós tornamos ela no futuro para nós necessário, mas era desnecessário. Para que se cumprisse o plano de Deus, você não precisava passar por aquilo que você passou.
Ah, não, eu tinha que passar por tudo isso porque Deus tinha um plano maior na minha vida. Não. Você passou por algumas coisas que você passou porque você escolheu passar, porque Deus Ele é poderoso o suficiente para cumprir o seu plano na sua vida, mesmo não sendo necessário você passar por aquilo que você passou. Tem gente que acha que primeiro tem que ser bandido para depois Deus cumprir o grande propósito da vida dele. Tem gente que acha que tem que chegar no fundo do poço para depois Deus levantar e tornar ele um grande homem, uma grande mulher de Deus. Não, não é necessário isso. Foi necessário acontecer com Paulo aquilo que aconteceu? Não, ele poderia ter ouvido. Ele poderia ter ouvido a voz de Deus. Aliás, a própria palavra diz assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Foi por causa do endurecimento do coração de Paulo que houve o evento na estrada de Damasco, porque ele enrijeceu seu coração. Deus não quer que ninguém sofra primeiro, para depois ele erguer e estabelecer o propósito. Deus nos chama, mas na dureza do nosso coração, muitas vezes nós temos na nossa vida sofrimentos que não precisávamos ter. Versículo 8 diz assim: mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Os dois filhos de Saul. Com ele também os 5 filhos de Merabe. Merabe, o texto está dizendo que era filha de Saul, então neto de Saul. Tinha dado a Adriel, filho de Barzilai e de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Eu pergunto para você: precisava ter acontecido isso? Precisava ter morrido 7 pessoas? Precisava, querido? Claro que não. Se Saul não tivesse violado o acordo. Veja que pessoas sofreram porque perderam sua vida. Agora existem outras pessoas por trás que continuaram a sua vida sofrendo, que foram as mães. Rispa perdeu seus 2 filhos, que eram filhos de Saul. Mas acontece também que essa mulher chamada Merabe, que era filha de Saul, perdeu seus filhos, netos de Saul. Por conta do quê? Por conta do erro que o avô cometeu. Uns perdem a vida, os outros perderam o sentido da vida. 5 de uma mesma pessoa perdeu 5 filhos num dia só, por conta do acordo rompido. Eu termino essa mensagem citando Esdras, capítulo 10, versículo 2 e 3. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Eu pergunto para você: essas mulheres que voltaram com seus filhos, você acha que elas voltaram com sofrimento? Claro que sofreram. Você acha que esses filhos que tinha por pai aquele que não deveria ser seu pai, na hora de despedir: vai embora com a sua mãe, vai embora, meu filho, eu não podia ter casado com a sua mãe, nem muito menos ter você, vai embora. Você acha que não houve um grande choro? Os filhos orando para os pais, tendo que se despedir dos pais. Mulheres que casaram com aqueles homens e os culpados eram eles, que não deveriam ter casado, mas foi despedido. Essas mulheres retornaram, sofrendo. Eu pergunto: precisava ter acontecido isso? Não, mas porque violaram um acordo. O acordo já existia antes. Não se casem com pessoas que não sejam da mesma fé. Já existia a ordem, já existia uma aliança, só que o povo rompeu a aliança, quebrou o acordo. E agora quando Esdras chega e fala assim: o que vocês fizeram? Vocês quebraram o acordo, a aliança que não era para casar com essas mulheres. E agora, o que vocês vão fazer? Para que a gente não fique sofrendo, vão mandá-los embora. É fácil, né? Mandar agora embora. Fez a bobagem, agora manda os outros embora. Como é que ficou a mente dessas crianças quando perguntam assim: por que meu pai não quis ficar com a senhora?
É porque nós somos de uma outra religião, de uma outra fé. Sim, mas ele não me amava? Ele não amava a senhora? Mandou embora sim? Mandou, filho. De mal e cuia. Mas tudo porque violou um acordo. Gerou sofrimentos desnecessários. Meu irmão e minha irmã, não viole um acordo. Um acordo é um pacto. É uma aliança. Isso pode gerar fraqueza espiritual. E talvez essa sua fraqueza se dilate por muitos anos. Oxalá que seja possível você consertar o acordo que você desfez, para que essa fraqueza suma da sua vida. Não viole um acordo. Isso pode trazer sobre, não só você, mas sobre as suas gerações, ecos prolongados. O que você fez pode ecoar sobre a vida dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Porque quando eles se depararem, se encontrarem na mesma situação, ele vai falar assim, não é bom, não é certo, mas minha mãe fez, a mãe da minha mãe também fez, o vô da minha mãe fez, o tataravô fez, eu também vou fazer, até porque eles continuaram vivos, servindo ao Senhor, eu também vou fazer. Eu sei que não é certo, mas também não é nada tão grave assim. E aí é onde isso vai se perpetuando, onde algumas pessoas dizem que tem um demônio trabalhando. É verdade, existem demônios trabalhando em todas as áreas. Aonde você abre brecha, ele vai trabalhar mesmo. E pode ser geração após geração. Não permita isso. Eu tenho orado pela minha casa, para que esses ecos prolongados não cheguem, mas tem que quebrar ali, parar ali. E para que pare, precisa haver obediência. Obediência à palavra. Não viole um acordo, isso pode reter bênção na sua vida. Deus é um Deus que quer abençoar, Pedro? Sim. Você é filho, nós somos filhos. Qual é o pai que não tem prazer em abençoar o filho? No entanto, Deus, ele é justo. É interessante, né? Como é que um Deus justo salva um pecador injusto, Kevin? Porque quando ele salva, ele está sendo o quê? Está sendo o quê? Injusto. Porque se Deus fosse justo, calma, Deus é justo, é só para você pensar. Se Deus é justo, Ele não pode salvar alguém como nós, porque Ele estaria sendo injusto. Nós merecemos o quê? O inferno. Como é que Deus então, Ele permanece justo, mesmo não sendo justo, mesmo não agindo com justiça, salvando o pecador injusto? Está complicado? Por que Deus vai salvar alguém que não merece ser salvo se Ele é justo? Ele vai dar aquilo que você, fruto das suas obras. Como as nossas obras são más, todos nós merecemos ser condenados. Aí Deus então está no impasse agora. Eu não posso deixar de ser justo para salvar o pecador injusto porque eu amo ele. O que eu faço? Já sei. O Evangelho. Eu cumpro a justiça minha naquele que vai representar todos os injustos. Quem é? Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Deus nos salva. Agora nos salva pela nossa justiça? Não, pela justiça daquele que foi justo, nos tornando justo. E aí Deus então, Ele consegue salvar o pecador injusto sendo justo. Não viole um acordo. Você pode sofrer perdas irreparáveis que talvez você nunca mais consiga consertar. Não viole um acordo. Você pode enfrentar e passar por sofrimentos que Deus nunca quis que você passasse. Por isso que a Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Os seus próprios pecados. Será que você tem que primeiro ver um filho sofrer muito para depois você reerguer ele? Não. O seu desejo é que ele nunca sofresse, mas por escolha e decisão dele, ele sofre. Mas hoje nós temos uma teologia onde que não, tudo que aconteceu na minha vida foi parte de um plano maior de Deus. Não. Deus, ele pegou todas essas besteiras que nós fizemos no caminho e foi articulando para nos levar para um caminho. Mas nós não precisávamos passar por aqui. Nem precisávamos sofrer o que nós sofremos. Nós escolhemos sofrer. Deus é um Deus de amor, meus irmãos. Ele castiga o filho que ama, mas só castiga porque ele desobedeceu. Henrique, você castigaria a sua filha se ela fosse obediente? Sendo obediente? Qual o motivo, Karen, de você castigar a Yasmin, o seu filho, se eles são obedientes? Não tem motivo.
O castigo só existe para os desobedientes. Não viole um acordo. Eu espero que você saia nessa manhã entendendo a profundidade do valor de um acordo. Seja qual for o acordo que você fez, de uma palavra que você deu com alguém, de um casamento, de uma amizade que você tem, seja qual for o acordo que você fez, não viole. E se violar, busque em Deus para consertar isso. Muitas coisas sobrevêm sobre a nossa vida, não é Deus, é fruto da violação do acordo. Por isso, quando você falar, cumpra. Amém? Vamos ficar em pé? Ficar em pé e de pé. À noite vai estar um outro pregador que você vai dar glória a Deus, tá bom? Amém? Hoje foi difícil dar glória a Deus e aleluia, né? Mas à noite vai ter um pregador diferente e aí vocês vão dar glória a Deus e aleluia. Mas eu só peço uma coisa, não precisa dar glória a Deus nem aleluia. Só pense em tudo que eu falei. E guarde no seu coração. Porque na hora certa você vai precisar dessa palavra. Talvez ela já até está falando com você de algum acordo que você fez. Pastor, o que eu faço? Faz como Davi. Deus, foi isso? Eu quero o caminho de volta, eu quero consertar. É isso que é importante. Deus vai te dar um caminho, mas é preciso que você reconheça que você violou e precisa arrumar isso aí. Pai, muito obrigado por esta manhã e por esta palavra que o Senhor nos deu. Eu sei, Senhor, que às vezes existem coisas que nós não praticamos diretamente, veio sobre as nossas vidas, como foi o caso no reinado de Davi, de algo que Saul cometeu. Estava tendo um desdobramento, uma onda muito volumosa que veio para cima do povo, que durou durante 3 anos de fome. Senhor, mas o que nós aprendemos essa manhã é que nós não podemos violar acordos. E quando violamos, Pai, nós corremos o risco de nos enfraquecermos espiritualmente, de assistirmos ecos prolongados na nossa vida e na nossa geração por conta do acordo que violamos. Não entendemos porque algumas bênçãos estão retidas, mas descobrimos hoje que às vezes elas estão retidas por causa da violação do acordo. Não entendemos porque perdemos algumas coisas na caminhada e que nunca conseguimos reparar, mas hoje o Senhor nos esclareceu, foi um acordo violado. Que temos sofrimentos que perduram durante tanto tempo que nós não sabemos explicar. Por que, Senhor, tanto sofrimento? Por que eu tenho que passar por isso? Não era necessário você passar por isso, filho. Foi o acordo que você quebrou. Mas eu sei que o Senhor tem um caminho de volta para nós. Se reconhecermos e deixarmos o nosso orgulho de lado, sem nos importarmos mais com o nosso orgulho, mas sim com a verdade, eu sei que o Senhor tem um caminho de volta. Talvez seja cansativo, talvez seja até doloroso, por conta do lugar onde nós nos colocamos, mas existe uma saída. Tu és um Deus que sempre tem um caminho para o pecador arrependido. Que esta palavra fique escondida no melhor lugar dentro do nosso coração. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todos sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vão e vivam essa palavra em nome de Jesus Cristo. E até às 18 horas para aqueles que vão estar na live ou para aqueles que querem pedir bis e voltar à noite. Deus abençoe vocês. À noite nós teremos um pregador diferente, tá? É sério. Pregador. Quer saber o nome dele? É surpresa. À noite tem aqui, vai ser uma bênção para você, tá bom?